Olá, minha gente querida do Maranhão, olá galera, olá companheirada, estamos aqui com mais um episódio do podcast Já Pode Falar. E na edição de hoje a gente tem um convidado para lá de especial, a figura das mais importantes no cenário político do Maranhão, o deputado federal Bira do Pindaré e pré-candidato à reeleição. Bom dia, deputado Bira, é um prazer imenso tê-lo aqui no Já Pode Falar, que é esse espaço que nós criamos para a gente conversar como amigo sobre o cenário político, sobre direito, cidadania, enfim, é o espaço onde a gente já pode falar. Quero te cumprimentar, meu amigo Ricardo, saudar todos aqueles que nos acompanham e podem compartilhar de alguma forma esse nosso bate-papo aqui. Antes de mais nada, quero te parabenizar pela iniciativa desse grande espaço de comunicação e debate das boas ideias e da boa política. É um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente sabe que o parlamento, pela própria etimologia do termo, é o lugar da fala. Então isso aqui não deixa de ser um exercício, nesse momento tão crucial que estamos vivendo, de uma encruzilhada na política, da gente reunir pessoas do campo popular democrático para lançar olhares, percepções sobre esse cenário. Mas antes da gente entrar propriamente nessa análise, digamos assim, do cenário político, a gente gostaria de começar cada episódio o nosso convidado se apresentando, dizendo de onde vem, o seu nome, enfim, que é para aqueles que ainda não o conhecem, ter uma noção de quem está conosco. Beleza, então para começo de conversa, meu nome não é apelido. Muita gente pensa que Bira do Pindaré é um apelido que eu ganhei no decorrer da vida. Não, eu nasci e fui batizado com este nome. O Birajara do Pindaré, todo Birajara é Bira, então ficou Bira do Pindaré. Nasci em Pindaré, fui criado na capital, ali no bairro do João Paulo, na periferia, bem pertinho do Coroado. Então a minha história de vida é absolutamente igual ou semelhante à de grande parte do povo maranhense. Pessoas que nasceram no interior vieram para a capital com a família tentar encontrar um caminho para a vida. E foi o que nós fizemos, Então eu passei por toda a experiência que qualquer cidadão maranhense de origem pobre pode passar, de frequentar a escola pública, de frequentar o SUS, de enfrentar muitas batalhas para chegar a esse ponto e dizer, graças a Deus eu venci na vida. Venci porque consegui sobreviver, superar dificuldades, mas venci sobretudo porque consegui ao longo dessa trajetória firmar um posicionamento em relação a essa realidade que para mim tem que ser modificada. Não é o fato de eu ser uma exceção à regra que justificaria eu pensar diferente, muito pelo contrário. Eu compreendi que eu não deveria ser uma exceção, que isso deveria ser uma regra, ou seja, todos deveriam ter a oportunidade de estudar, de frequentar uma boa escola, de chegar à universidade, de seguir o seu caminho. Então hoje eu me orgulho demais da nossa luta que vem da Pastoral da Juventude, do movimento estudantil, do movimento sindical, e que agora chega a esse ponto de exercer 2 mandatos como deputado estadual e finalmente um mandato como deputado federal, que nós estamos concluindo agora, e se Deus quiser, vamos continuar representando o povo do Maranhão na Câmara Federal. Bira, você é um menino preto, vindo do interior, morou praticamente numa rua de muitas dificuldades, ali na Rua da Cerâmica, no bairro do João Paulo, e fez uma trajetória muito importante hoje você é um deputado federal, mas em que momento você despertou para esse olhar da desigualdade? Em que momento a ficha caiu na cabeça do menino Bira? Foi na Pastoral da Juventude. A Pastoral da Juventude era uma ação, e é uma ação organizada pela Igreja Católica, junto aos jovens, a evangelização dos jovens, e ali a gente se descobriu de todas as formas, Seja como negro, seja como cidadão, seja como político, porque despertou em mim uma liderança, que eu não tinha a menor noção, não tinha a dimensão do que isso poderia representar e onde poderia chegar. Também não tinha planos, não tinha ambições pessoais de exercer mandato, de ser candidato, a coisa nenhuma. A única coisa que eu tinha era um desejo profundo de transformar a realidade. Era uma esperança muito grande, uma fé, uma crença de que nós somos capazes. Eu aprendi isso na igreja, foi ali que me despertou. E dali em diante eu nunca mais deixei de exercer protagonismo, onde quer que eu tenha passado. Seja na universidade, seja no meu trabalho, que eu sou bancário concursado, e aí me envolvi com o movimento sindical, ou seja na sociedade de modo geral, porque acabei também disputando mandatos eletivos. E eu posso testemunhar esse protagonismo. Eu me lembro da primeira vez que eu vi Bira do Pindaré, que eu me lembro, eu estava entrando na universidade em 90,
E eu acho que nos primeiros dias de aula, né, eu chegava ali no Castelão, né, onde ficava a agência da Caixa, e um tumulto ali na porta da agência. Castelão, gente, não é o estádio de futebol. É um prédio da UFMA. É um prédio da UFMA. Da UFMA, onde tinha a agência da Caixa Econômica. E eu vejo aquele tumulto e o calor todo chegando na universidade, eu olho para a porta assim, um guri assim, bravamente esbravejando, dando um grito de ordem. Aí o cara disse, olha, isso é o Bira, não sei o quê. Então eu digo, olha, pô, o jovem aí tá botando quente, né? E de lá para cá tu virou assim, uma referência no movimento sindical, não só para mim, mas eu acho que para muita gente, né? Assim, a luta que vocês empreenderam pela direção do sindicato transformou o sindicato em outro patamar. Como é que foi esse processo lá no sindicato, Bira? Olha, que estruturou toda aquela mudança, estruturou um novo patamar para a luta sindical dos bancários no Maranhão. A gente lutava por um novo sindicalismo. A gente lutava por transformar os sindicatos realmente numa trincheira de luta da categoria e dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então a gente organizou a oposição bancária. Criamos o MOB, o Movimento de Oposição Bancária. Eu não era o principal líder do MOB, tinha outras pessoas que já estavam na minha frente. O Willio, Januário, Acrísio, figuras assim bastante referenciadas no movimento naquela ocasião, emblemáticas. E aí eu fui chamado, né, porque eu era recém-ingresso na Caixa Econômica, concursado, menino novo ali, com 20 anos de idade. Muita energia. Muita energia, muito gás, e eles me identificaram logo, né, porque sabiam da minha trajetória de pastoral de juventude, de movimento estudantil. Aí viram logo que eu poderia ser também um dirigente sindical e me convidaram para participar do MOB, do Movimento de Oposição Bancária. Me integrei completamente e quando a gente foi para a eleição sindical, eu já figurava na chapa para a nova direção do sindicato. Então, daí em diante... Mas foi uma luta ferrenha, eu me lembro ali. Foi uma batalha com o pessoal que estava comandando o sindicato há tempos, tinha Julião Amin, exato, tinha Petrônio. Eram pessoas que já estavam há muito tempo na estrutura do sindicato. Inclusive são pessoas que eu me relaciono muito bem hoje, né? Então não ficou nada de pessoal nisso, foi realmente uma luta de concepções, de política. E conseguimos alcançar a direção do sindicato. E o sindicato ele ganhou uma força muito grande no estado do Maranhão. Naquele momento, possivelmente, era o sindicato mais forte que a gente tinha em todo o estado do Maranhão. E depois eu vim a presidir o sindicato. Depois que fui dirigente sindical, em algumas pastas que eu passei por lá, aí acabei sendo eleito também presidente do sindicato. Se tu tivesse que pontuar as grandes conquistas da tua gestão frente ao sindicato, o que é que você diria? Sim. Eu acho que aquela fase foi uma fase de resistência. A gente estava numa luta muito grande contra o neoliberalismo, quer dizer, essa nova visão liberal que era comandada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Só se falava de privatização, então privatiza tudo. Banco do Brasil, e os bancos estavam na alça de mira. Então, se a gente pode dizer que foi uma vitória, eu acho que foi a vitória de resistir a essa privatização. Perdemos o Banco do Estado, a bem da verdade, porque além do Fernando Henrique, tinha o governo do Maranhão que também defendia a privatização. Mas conseguimos preservar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia, que eram os 4 grandes bancos federais. Então, para mim, foi a grande vitória que a gente teve naquele momento, foi resistir às privatizações que representariam, na prática, desemprego, demissões, representariam redução do investimento para o desenvolvimento social, seja na área rural, seja na área urbana, ou seja fomentando a agricultura familiar, ou seja, financiando moradia popular, a gente perderia, porque os bancos privados não têm interesse em política social. Então, para nós, foi uma grande vitória ter resistido àquele momento. Depois da tua passagem pelo sindicato, também veio a política partidária. Hoje você está no PSB, mas você antes foi do Partido dos Trabalhadores. Como foi esse seu ingresso no partido? Já era algo que já estava dado desde a pastoral da juventude ou isso foi junto com o movimento sindical? Olha, o PT foi uma filiação natural, porque naquele momento, em 89, inclusive foi a primeira eleição presidencial. Eleição do Lula, a primeira eleição que ele disputou e perdeu para o Collor de Mello. Todos nós que éramos de movimento, de pastoral, todo mundo só olhava para o PT. Então o PT era a nossa inspiração, ele era o nosso caminho natural. Até porque quem organizava o PT também eram oriundos desses segmentos, tanto da igreja, da base da igreja católica, das pastorais, como também do movimento sindical e do movimento estudantil. Então a gente tinha uma identidade natural. Então eu ingressei assim, no PT, de maneira bastante espontânea,
Ainda em 89? Em 89. Na verdade, a filiação formal é de 90, mas eu já estava militando no PT em 89. A primeira campanha do Lula já estava... O PT tem dessas coisas, tem gente que milita historicamente sem ser filiado e é petista. Então, às vezes é mais petista do que quem é filiado. Eu já me assumia petista em 89, mas a filiação formal se deu em 1990. E dali em diante eu passei a militar no PT, né? Também exerci papel de direção e dirigente no PT e fiquei 23 anos da minha vida no Partido dos Trabalhadores. Qual foi o primeiro cargo que você disputou eleitoral no Partido dos Trabalhadores? Foi um cargo de vereador em São Luís, em 1996. Logrou êxito na primeira? Não. Mas fui muito bem sucedido, porque só para ter uma ideia, né? Naquela eleição, em 96, eu tive praticamente ali 1.500 votos. Né? 1.500 votos. Eu lembro que teve candidato que se elegeu com menos de 1.000 votos. Pois e hoje, agora, 2020, nós tivemos vereador que se elegeu com 2.000, né? Em 2020. Então, se você compara a votação de um vereador em 2000, em 2020, o que eu tive em 96 foi uma grande votação. E de fato foi uma revelação. E te colocou num patamar de visibilidade. Então, era muito jovem ainda, muito mais jovem do que sou hoje, né? Claro. Mas era assim, e era uma campanha feita por jovens, né? Uma campanha feita por jovens da pastoral, por jovens do movimento estudantil e do setor bancário também, que me conheciam. Na raça, na garra, na criatividade. Sem compra de votos, sem nada, com muita espontaneidade, com muita vibração, com muito sonho, né? Inclusive, meu slogan era "para sonhar, para lutar", né? Então, o slogan já dizia tudo, né? Então, a gente era muito embalado por isso, por um ideal. Não tinha interesses mesquinhos. Mas teve outro slogan teu de uma campanha posterior que foi bem marcante, né? Que falava de ternura, como é que era aquele slogan? Ali foi na campanha de senador. Senador, né? Porque na campanha de senador o tempo de televisão é muito curto. Então você tem que ter uma capacidade de síntese para passar uma ideia. E aí eu tive a sacada de fechar. Toda vez que eu fechava a minha apresentação, eu dizia sempre, com a bravura de quem não foge à luta e a ternura de quem aprendeu a sonhar. Mais uma vez, a luta e o sonho. Que trazia essa ideia da luta e do sonho, que eram coisas que realmente embalavam a gente. Então, a gente não pode perder a capacidade de sonhar e de lutar. Né? Perfeitamente. O sonho tem a ver com a esperança, né? Com o nosso desejo de algo melhor, mais próspero, mais do bem viver mesmo. E para a coletividade, não só para mim ou para você, mas para todos. Então, essa visão, né, de sociedade justa, fraterna, isso sempre esteve no nosso horizonte. Eduardo Galeano sempre nos dizia, né? É preciso ter a utopia, o sonho, porque ele é que nos tira do lugar. O sonho serve para a gente sair, se movimentar. Você pode até não alcançar, mas você está no caminho certo. Você está na direção certa. Por que acreditar na utopia? Se eu me aproximo 10 passos, ela se distancia 20. Eu me aproximo mais 20, ela se distancia 40. Para a gente caminhar. Exatamente. Né, para a gente se movimentar. Perfeito. A Rosa de Luxemburgo também falava algo sobre a necessidade da gente se você não movimentar, as correntes nunca arrebentam, né? Exato. Elas podem até enferrujar, mas vai custar bastante, né? Então é preciso você sujigar, como diz no interior, para que as correntes possam ir desgastando com a nossa luta. Mas, Bílio, quando foi que você obteve o primeiro êxito eleitoral? Como é que foi essa primeira campanha de sucesso eleitoral? Bom, a primeira campanha de senador foi também no meio legítimo, foi um fenômeno. Então aquilo marcou... Quantos mil votos você tirou? Foram 554 mil votos. Meio milhão de votos. Meio milhão. Numa eleição completamente atípica, na época não tinha internet, é bom que se diga. Sim. Que hoje televisão? Só televisão. E rua. E a televisão, tempo curtíssimo. E eu enfrentava 2 tubarões da política maranhense, né? O finado Castelo e o finado Cafeteira. Então, quando eu aparecia ali, as pessoas, elas, enfim, achavam que não ia dar em nada. E até eu também pensava de alguma forma, não, eu vou conseguir alguma coisa, mas não achava que poderia conseguir tanto. Tu saiu da candidatura de vereador para a candidatura a senador, foi isso? Foi. O parlamento veio depois? Veio depois. O parlamento estadual? Estadual. Então, quando eu fui para a eleição de senador, a gente tinha uma estimativa de ter um bom desempenho, mas não conseguíamos imaginar que seria tanto. A gente foi para uma campanha sem apoio de prefeitos, de governador e de presidente, porque, infelizmente, o meu presidente, né, do meu partido não estava me apoiando, porque você sabe que aqui tinha uma aliança com os Sarney's, né? Então, eles apoiaram... O presidente era o Macaxeira ou era o nosso querido Monteiro? O presidente do partido, na época...
Eu não Washington. sei, eu acho que era o Washington, o presidente. Salvo engano, era o Washington. Sim, sim. Ou era Dutra, realmente eu não me lembro agora. Sim, sim. Era um dos dois. Mas Dutra não apoiou o Sarney, né? Não, Dutra não. Então, eu estou falando do presidente Lula. Ah, o presidente Lula, sim, todo mundo sabe que ele tinha uma aliança com o Sarney e ele não declarou apoio para mim, declarou apoio para o Cafeteira. Né? Então, se eu mesmo assim, eu consegui ter um desempenho fantástico. Foi incrível. Foi aquele voto de protesto que todo mundo Exato, fez, né? Uma reação assim espontânea, muito grande. Eu me senti assim como um popstar, né? E foi uma campanha belíssima, né? Foi uma campanha leve, solta, bonita, criativa, né? Feita assim, sem recurso, né? Sem dinheiro, não tinha carro de som nem nada, não tinha... Eu diria que foi uma campanha exitosa. Sem dúvida, foi muito exitosa. Pode não ter sido vitoriosa para o cargo, eleitoralmente, mas inclusive eleitoralmente foi exitosa, no sentido de que ela te projetou de maneira extraordinária, né? Pois bem, e essa projeção, ela me permitiu, na eleição seguinte, eu me elegi a primeira vez deputado estadual, em 2010, e em 2014 foi quando eu fui reeleito deputado estadual. Na primeira teve quantos mil votos? 23 mil votos. E a segunda, 39 mil votos. Um crescimento aí muito exponencial. Muito bom. Mas enfim, e como é que foi essa experiência no parlamento estadual? Assim, quais as grandes dificuldades que um deputado de esquerda, com essa cultura política patrimonialista, dos grandes acordos, como é que foi essa experiência, Bira, para ti? Olha, o parlamento estadual, eu tive a experiência de ser deputado de situação e de oposição. Sim. Né? Primeiro mandato foi oposição, o segundo foi situação. Exato. Era o governo Rosiana, que eu fazia oposição. Mas eu diria que a experiência, hoje exercendo o mandato de federal, eu posso fazer uma comparação melhor. Eu acho que a Assembleia Legislativa é muito esvaziada de competências. As decisões que ela toma mexem pouco com a população. Eu sinto, inclusive, que a Assembleia Legislativa do Maranhão já teve um momento que ela teve um papel mais protagonista no debate político. Né? Mas eu falo assim da própria característica institucional das Assembleias Legislativas, de modo geral, das atribuições e competências, eu acho as assembleias muito esvaziadas. Eu diria que uma Câmara Municipal ela tem mais atribuições, né, e mais impacto sobre a vida das pessoas do que a Assembleia. Hoje eu tenho essa avaliação. E talvez por isso eu tenha, no segundo mandato, já meio que desanimado. Digo, não, se tiver que ir, vamos ter que ir para a Câmara Federal. Né? E aí foi que nosso grupo decidiu, não, vamos para o desafio de uma eleição para federal. Né? Porque eu realmente já estava desanimado ali, eu não via assim o que mais que a gente poderia inventar, o que poderia ser feito, porque de fato as competências são muito esvaziadas. Então eu vi essa frustração assim no âmbito da Assembleia Legislativa. Não é que não seja importante, claro que decide matérias relevantes, mas muitas delas vinculadas ao governo do Estado. Eu falo assim, você não define legislações que mexam com a vida das pessoas, como é a Câmara Federal, que decide lei ambiental, decide lei trabalhista, decide lei penal, da educação, decide sobre as leis educacionais, sobre tudo que é lei que você possa imaginar, lei de trânsito, tudo que você possa imaginar, a Câmara Federal decide. Mas eu lembro que no Parlamento Estadual você teve assim, um vínculo muito grande como porta-voz dos movimentos sociais. Foi esse o nosso papel. Foi um dos parlamentares que mais fez audiências públicas para debater questões de interesse das lutas sociais. Esse foi o nosso papel, abrir um canal de voz, né, para os movimentos, as organizações populares do Estado. Então a gente acolhia ali o movimento sindical, o movimento negro, o movimento LGBT. Eu fiz a primeira audiência pública para tratar do tema LGBT na Assembleia Legislativa. Foi a primeira, foi até o Gaivota que me pediu. Sim. E nós fizemos. A primeira audiência que aconteceu ali foi iniciativa nossa. Então a gente trazia todos esses temas, todos aqueles que nos procuravam para discutir assuntos de interesse da coletividade, a gente levava para dentro da Assembleia. A gente realizou audiência sobre economia solidária. Tudo. Realizamos sobre a questão de resíduos sólidos, uma audiência extremamente quente, com a presença de catadores do Maranhão inteiro. Então, acho que nesse sentido foi... Então, esse papel a gente exercia, de dar voz, né? De, abrir um canal, de poder projetar as reivindicações, os pleitos, diversos segmentos da sociedade, porque aquilo tinha muito a ver também com o que eu sou e o que eu sempre fiz. Então, eu fazia isso de maneira muito natural. Você falou ainda há pouco que discutiu com o seu grupo. O que é ser um político de grupo? É ter, primeiro, o sentimento de que você não trabalha a partir de um projeto individual, pessoal.
mas você trabalha em função de um projeto maior, né, que envolve um conjunto de pessoas cujo número é indeterminado, que você está sempre recebendo novas adesões e se articulando com novas pessoas. Então, esse sentido de coletividade sempre norteou a nossa militância no campo social e político. De maneira que isso é o que eu quero dizer. Nós temos grupo, nós temos pessoas que caminham comigo desde o tempo de Pastoral da Juventude. Então, não são assessores tecnocratas, né? São pessoas que realmente... Tem uma vivência de luta. Exato, que vivenciaram todos esses momentos, que se incorporam também, que abraçam o mandato e as causas de maneira autêntica, e não por um mero interesse ali de troca ou por uma conveniência. Então, isso é um diferencial que a gente apresenta. Você teve essa experiência no parlamento, mas logo em seguida teve experiência também na gestão pública executiva. Quais os desafios que a sua trajetória como sindicalista, como legislador, trouxe para a tua atuação quanto secretário de Estado? No caso, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, né, na primeira gestão do governo Flávio Dino, e me orgulho muito do trabalho que nós fizemos ali, porque nós conseguimos implantar a primeira rede de educação profissional e tecnológica do Maranhão, que é o IEMA, e que é um caso de sucesso, né, assim, na educação pública do Estado, né, e que, se Deus quiser, vai ficar para sempre. Hoje eu me orgulho muito, tem várias unidades do IEMA aí espalhadas. Quando eu passo na porta de uma unidade dessa, eu fico realmente muito orgulhoso. Agora as estações TEC em processo de expansão, né? E tem muitas outras ideias que a gente colocou na prática e que foram experiências fantásticas, como Cidadão do Mundo, por exemplo, né, que permitiu que jovens oriundos de classes populares, de escolas públicas, pudessem também fazer um intercâmbio internacional. Agora mesmo tem pelo menos uns 100 jovens aí que estão no exterior, né, fazendo essa vivência em diversas partes do mundo. Acho que estou completando cerca de 500 jovens agora já chegando a 500 jovens que já experimentaram isso. Isso é um estímulo também para essa juventude, para ela se envolver mais com a educação, para ela, né, ascender as universidades, ocupar esse lugar da academia, serem grandes profissionais, grandes lideranças, e tudo isso o intercâmbio também permite. Então é um trabalho que nós fizemos ali no campo do executivo. Eu diria para você que a gente tem a vantagem de poder colocar na prática aquilo que a gente acha que é o necessário para atender as expectativas da população. Por outro lado, a gente tem as limitações orçamentárias, de recursos, porque nem tudo que a gente gostaria de fazer, a gente é capaz de fazer. Nesses momentos a gente tem a frustração, né? Então, mesmo Cidadão do Mundo é um sucesso, mas sinceramente eu queria que atendesse muito mais gente, né? E a gente não consegue fazer isso porque realmente os recursos não são... Tinha um programa também que eu lembro, assim, que você foi secretário, que foi muito sucesso, aquelas aulas de cursinho, né? Exato, a gente criou os aulões do Enem. Aulões do Enem. Então eram grandes revisões gratuitas que nós possibilitamos para qualquer pessoa, né, frequentar. E eu fiquei, assim, muito emocionado. Um período recente encontrei uma pessoa que eu não reconheci de imediato, evidentemente, não sabia quem era, mas ela parou só para me agradecer pelos aulões do Enem, porque ela frequentou os aulões, passou no Enem, conseguiu uma vaga na universidade, não lembro agora qual o curso, e ela já estava formada. Aí ela parou para agradecer, para dizer, olha, eu queria lhe agradecer, foi aquele aulão do Enem que me permitiu fazer uma prova melhor do Enem e assim chegar à universidade. Hoje eu estou formada. Aí falou toda feliz. E ela, na época, ela tinha parido recentemente, ela estava com uma criança recém-nascida. E ela foi para as aulas com o bebê no carrinho aqui do lado, né? Sim. A criança ficava dormindo e ela aqui assistindo a aula. Essa criança também já até passou no vestibular também, essa garotinha. Não deu tempo para isso. Não deu tempo para isso. Tô com sacanagem. Mas é porque o programa aqui é para a gente quebrar o gelo. Por falar assim, ó, para a gente falar de amenidades também. Sim. É verdade que você é um deputado virtuoso, mas tem um grave defeito. Você é flamenguista. Qual o peso de torcer para esse time tão difícil assim, rapaz? Isso aí é a palavra de um vascaíno, né? Certamente. Aqui nós somos recíprocos nessa opinião do outro. Mas assim, eu sou muito amante do futebol, né? Como todo bom brasileiro, eu sou muito amante do futebol, desde sempre.
A minha frustração é que eu não fui um grande jogador. Até tentou. Até tentei, porque joguei muita pelada na rua, em campos e tal, mas não consegui isso. E até, aliás, por essa razão, inclusive, é que eu me direcionei logo para os estudos. Senão é melhor estudar, porque esse negócio de futebol não tem futuro. Tem gente que não tem habilidade. Eu era muito perna de pau, né? Então não dava para mim. Mas eu sempre gostei, realmente, eu torço para o Flamengo. Isso meu time nacional, mas o meu time local de coração é o Sampaio Corrêa, que eu assisti pela primeira vez aos 7 anos de idade, ali no Nhozinho Santos, num clássico com moto. Foi o primeiro jogo que eu assisti no estádio de futebol. O Sampaio perdeu nesse dia? Não perdeu. Mas eu fui com uma família de motense que me levaram, né, como convidado, e eles todos eram motenses. Mas eu saí de lá convencido que eu tinha que torcer para o Sampaio. E virei boliviano para sempre. É verdade. Mas, enfim, deputado Bira, o Brasil... Eu falei de futebol para a gente trazer uma alegriazinha, assim, porque eu vou falar logo em seguida aqui desse cenário tenebroso que o Brasil vive hoje. Como é que você está olhando esse cenário de ameaças, de agressões? Agora mesmo tivemos a experiência do assassinato de um militante petista lá no Paraná, né, que estava comemorando seu aniversário de 50 anos. E esse episódio ele é muito simbólico e, ao mesmo tempo, ele revela esse cenário que a gente está vivendo de ameaça às instituições, de ameaça até à vida daqueles que defendem direitos humanos, daqueles que defendem democracia. Como é que você está vendo tudo isso, rapaz? Olha, isso é o resultado parlamentar. Isso é o resultado de um discurso de ódio, da disseminação do ódio no Brasil, que é liderado pelo próprio presidente da República. É ele que comanda essa rede, né, que prolifera o ódio por todos os lados. Então, o episódio lá, ele foi uma consequência de tudo isso, né? Então, ali, nós temos um bolsonarista que matou um petista no dia do seu aniversário, numa festa, ambiente privado, particular, onde ele adotou como tema da festa o Lula, né, que é o candidato dele a presidente da República. E é o nosso também. Então, aquilo demonstra a violência política que está instalada em nosso país. As delegadas se apressaram em apurar e dizer que não tem conotação política nenhuma. Eu fiz um comentário dizendo o seguinte, olha, esse tipo de manifestação, certamente essas pessoas acham que a Terra não é redonda, porque ali todo mundo viu. É escancarado. É escancarado. Então, como é que uma pessoa, né, nesse cargo, né, que ocupa com autoridade policial de investigar, chega a uma conclusão dessa, né, diante de um fato tão evidente, tão explícito quanto aquilo? É claro que a motivação foi política, né? Se não fosse isso, esse cara não tinha entrado naquele local, né? De maneira que a gente hoje está preocupado com a violência política. Nós temos uma eleição que se aproxima e nós precisamos estar preparados, né, para construir um processo eleitoral que seja a festa da democracia, que não seja uma batalha campal, né, que as pessoas possam ir armadas com a esperança e com a fé. Eles todo dia atacam o Supremo Tribunal Federal, atacam o sistema eleitoral brasileiro, dão a entender que não vão acatar os resultados das eleições caso saiam derrotados, porque eles percebem que os índices de popularidade de Lula nas pesquisas só aumenta. E aí esse quadro é muito ameaçador. Imagina o que é que a sociedade, né, pode sentir com essa sensação de que tem uma arma apontada para a cabeça o tempo todo das instituições. Sem dúvida, é uma opressão, né? E olha, o caso do Marcelo Arruda não é um caso isolado. Você tem vários episódios de manifestação de violência. O Lula esteve em Minas e lá teve atentado contra a manifestação, o ato que o Lula promovia. Como também no Rio de Janeiro. A gente acabou de saber, né? Não, no Rio de Janeiro, quando o Lula esteve lá. Sim. Né? E agora a gente acaba de saber que o Marcelo Freixo foi fazer um movimento de rua lá no Rio de Janeiro e lá ele foi abordado de maneira truculenta, com ameaças de pessoas armadas, etc., liderada por um deputado bolsonarista. Então veja que clima que está se criando no país. É evidente que isso aí faz parte de uma estratégia. Isso é caso pensado. Isso não vem por acaso. Essas pessoas sabem que pelo exercício livre da consciência já perderam a eleição. Então agora eles tentam manipular de todas as formas. Seja pela intimidação, com o uso da violência, ou seja pela manipulação através da compra de voto, né,
dessa PEC que eles acabam de aprovar, que é a chamada PEC do desespero eleitoral, ou mesmo do orçamento secreto, que é outra engrenagem que eles inventaram para transferir, né, dinheiro de maneira indecente, vamos usar essa palavra, né, para cooptar, né, prefeitos e lideranças políticas em todos os estados do país. Então, eles estão adotando tudo que é caminho para tentar evitar aquilo que já está, né, à nossa vista, que é uma derrota eleitoral desse modelo fascista de governar o país. Então, nós vamos ter que estar preparados para enfrentar, e vai ser uma eleição, né, assim, única na história do Brasil. E a gente tem que tratar como a eleição das nossas vidas. Então, colocar toda a nossa esperança e nossa fé à flor da pele. Eu confesso que eu nunca imaginei que fosse viver um cenário como esse. Eu nasci no período de transição da época da ditadura militar para a redemocratização do país. Então, eu cresci ali naquele período de construção de uma nova cultura política participativa, democrática, de afirmação dos direitos. De repente, a gente sente um cenário como esse, de novo pairando de ameaças às liberdades, e envolvendo religiosidade, envolvendo racismo, envolvendo uma série de valores de morte. É muito preconceito, é muito ódio. Isso tudo proliferado não só no Brasil, mas no mundo. Nesse contexto de revolução tecnológica, principalmente com o advento da internet, porque Humberto Eco ele falou uma coisa que para mim é muito verdadeira. A internet deu voz a uma legião de imbecis. Palavras do Humberto Eco. E é verdade. Essas pessoas, na verdade, sempre existiram, mas elas não se encontravam. A internet permitiu que elas se encontrassem. E hoje nós temos uma ultradireita organizada através da internet e que prolifera todo esse tipo de preconceito e de ódio que carrega e marca e caracteriza esse movimento internacional. Isso que acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos e em outros cantos do mundo. E aqui se prepare, vão perder a eleição e vão querer fazer o que fizeram no Capitólio, lá nos Estados Unidos. Temos que estar preparados para tudo isso, que essa gente não tem escrúpulo. Nós estamos lidando com gente do crime, com gente que é capaz de matar, que é capaz de mentir, que é capaz de enganar, que é capaz de fazer qualquer coisa pelo poder. Qual é o lugar desse momento, deputado, das instituições? Porque eu acho que o grande valor dos últimos 30 anos foi esse fortalecimento das instituições, dos papéis das instituições no regimento da democracia. E a gente vê tantos ataques à democracia. Onde estão as instituições, o Congresso Nacional, o Judiciário, para que esses processos, essas tentativas de violar esses valores pétreos da nossa sociedade não sejam banidos, contrariados, né? O papel das instituições nesse momento é se firmarem como um verdadeiro esteio, né, do Estado brasileiro. Então elas não podem silenciar, elas não podem ficar na inércia. Então, por exemplo, nós fomos até a Procuradoria da República, a gente sabe as vinculações que o procurador tem, né, o procurador Aras, né, que hoje é o procurador-geral Augusto Aras, tem com o presidente que o designou para esta função, mas nós cobramos dele um posicionamento sobre a violência política. Estivemos também com Alexandre de Moraes, né, que vai ser o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para dizer a mesma coisa. Pedimos mais, pedimos a ele, formalmente, que ele tome medidas para suspender o porte de arma no dia da eleição. Isso é uma medida concreta, que passa uma mensagem efetiva para a população brasileira de que as instituições não querem, né, e não aceitam, né, a violência política nesse processo eleitoral. Então, nós precisamos ter ações, né, por parte do poder público, das instituições, né, efetivas. Não pode ser só o discurso. É importante o discurso. Nós até pedimos ao TSE que fizesse uma campanha pela paz nas eleições. É preciso isso, sem dúvida. Mas não basta, tem que ter medidas concretas. E essa é uma medida que a gente apresentou lá formalmente, um conjunto de parlamentares da oposição, e estamos esperando a resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Deputado Bira, hoje você tem ganhado bastante destaque no cenário nacional, né? Você está como líder da bancada do partido. Como é que tem sido esse trabalho de liderar a bancada do PSB em âmbito nacional? Olha, tem sido uma honra muito grande para mim, né? Eu, sinceramente, é algo também que eu não imaginava que aconteceria tão rápido, que é o primeiro mandato. É muito difícil no primeiro mandato a pessoa já conseguir exercer esse protagonismo.
Mas eu fui escolhido por unanimidade, por todos os colegas da bancada. Uma bancada com 30 parlamentares. Com gente de experiência. Gente com experiência, gente de todos os cantos do Brasil. Então eu fiquei muito honrado, né, com a designação e tenho me dedicado com o máximo, né, de esforço, né, para que a gente exerça corretamente e adequadamente esse papel. Né? E graças a Deus tem dado certo, né, porque a gente tem conseguido, juntamente com as lideranças de outros partidos de oposição, né, de alguma forma cumprir o nosso papel ali, né, de movimentar o Congresso Nacional, de denunciar as coisas erradas, como, por exemplo, o orçamento secreto. Né? Coube a mim, por exemplo, representar, junto à Procuradoria da República, ao Ministério Público Federal do Maranhão, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria, a indecência que é o orçamento secreto. E você sabe que aqui no Maranhão nós estamos no epicentro disso. Que 1 bilhão e 200 milhões de orçamento secreto foram direcionados para o Maranhão. A revista Piauí fez uma reportagem que denuncia uma série de imoralidades. Coisas absurdas de municípios que não tem como justificar a dinheirama toda e acabam manipulando dados. Por exemplo, Pedreiras colocaram lá informação no relatório que pela quantidade de extrações de dentes, cada pessoa teria arrancado 19 dentes. Ou seja, a cidade ficaria banguela, né? Então, são coisas como essa. Tem cidades maranhenses que fez mais teste de HIV do que a cidade de São Paulo. Cidades pequenininhas. Cidades pequenas, minúsculas. Então, são coisas assim esdrúxulas que a gente viu ali e que assim, envergonha a todos nós, né? E por essa razão, cabe a nós, né, estar provocando isso. E eu acho que é o papel que a gente exerce hoje como líder do partido. Meu amigo Bira, apesar do momento difícil, político, a ser parlamentar num cenário assim árido como esse, né, difícil, mas eu tenho percebido você celebrar algumas vitórias. Pontue algumas das vitórias que tem sido possível comemorar. Eu tenho visto assim, a sua atuação no parlamento, na internet, por exemplo, no caso das enfermeiras, dessa luta que você empreendeu, que você ajudou a construir. Bom, mas não foi só essa. Outras... Tivemos várias lutas importantes e vitoriosas, né? Eu acho que o caso de algumas categorias, né, como a enfermagem, por exemplo, conquistou o piso nacional. Isso é fantástico, uma categoria que é a base da saúde pública. Até hoje não tinha um piso estabelecido. Não tinha qualquer reconhecimento. É uma categoria que o máximo que faziam era subir lá e pedir uma palminha, né, porque as heroínas e os heróis do combate à pandemia e tal, mas o reconhecimento profissional nunca veio. Então agora nós conseguimos, por um esforço coletivo, e que eu me orgulho de fazer parte. Como é que conciliar uma equação dessa num cenário com um congresso tão contaminado como esse? Você construiu uma vitória que, em tese, não interessa a esse governo. É fruto da pressão social, é fruto da mobilização. Elas se mobilizaram. Eu falo elas porque é uma categoria, 80% são mulheres. Quem que não precisa de enfermagem? Quem é que não precisa? Todo mundo. Quando você vai num hospital, num posto de saúde, você tem contato com o médico. Mas a maior parte do tempo você tem contato com as profissionais da enfermagem, entendeu? Então esse povo, essas profissionais que lhe atendem. Então é um pessoal vital, então precisava ter esse reconhecimento. Mas tivemos também o reajuste do piso nacional dos agentes comunitários de saúde, outra categoria importante, que está na base da atenção básica, né, que foi também uma luta que a gente participou bastante. Conseguimos tirar da reforma da Previdência o fim da aposentadoria rural. O governo mandou na proposta que era para acabar com a aposentadoria rural, e a nossa luta lá, junto com os sindicatos de trabalhadores rurais, da agricultura familiar, no Brasil inteiro, conseguimos tirar isso. Aprovaram a reforma. Foi uma grande derrota para o Brasil, mas essa parte foi retirada. Então, para nós, isso foi uma vitória, né? Conseguimos barrar a PEC 32, aquela que acabava com a estabilidade do servidor público, e nós batalhamos muito em cima disso, e eles estavam com pretensão de votar essa matéria no ano passado, e nós conseguimos barrar. Não foi votado. Pelo menos não. Não foi para a pauta e ficou para pós-eleição, e a nossa expectativa é que a gente vire o jogo político nesse país e esses assuntos não voltem. Você também teve uma atuação no campo aí das relatorias de algumas comissões, né? Sim, muitas. Inclusive eu sou relator da lei de cotas, né? Que nós estamos agora enfrentando esse debate, mas
tudo indica que é melhor deixar para depois. Então, no bancada quilombola, uma bancada negra lá. Eu presido a Frente Parlamentar Quilombola, né? Que é uma tarefa também que eu assumi desde 2019. Era um segmento que estava desarticulado dentro do Congresso Nacional e a gente conseguiu, né, instituir a Frente Parlamentar Quilombola, que vem cumprindo o seu papel nessa batalha em defesa dos quilombolas. Foi assim na questão de Alcântara, né, onde eu votei contra aquele acordo com os Estados Unidos da América, né, e votei contra exatamente porque o acordo não consultou as comunidades quilombolas. Fizeram o acordo sem levar em consideração as pessoas que moram naquele lugar há séculos. Então aquele acordo também não continuou? Não, na verdade o acordo foi aprovado e foi selado. O que nós fizemos foi ter um posicionamento firme de denúncia, porque a Convenção 169, que obriga a consulta às comunidades, estava sendo ignorada. Não foi respeitado. Então eu disse, olha, dessa forma não tem como votar. E nós denunciamos, nos posicionamos, fizemos um grande debate. Infelizmente foi aprovado, mas até hoje não se viu nada a respeito disso, porque acabou sendo uma coisa ali muito para inglês ver, mais uma vez, né? Mas enfim, a gente continua vigilante, porque não é de hoje que eles tentam expulsar as comunidades quilombolas de Alcântara e a gente não concorda com isso, não aceita, e eu estou sempre lá vigilante para evitar esse tipo de perversidade contra a nossa população que vive em Alcântara. Deputado Bira, nós estamos também, assim como a gente está no momento decisivo em âmbito de Brasil, o Maranhão também vai precisar renovar agora os cargos, seja para o Executivo, seja para o Legislativo. E a gente também está numa encruzilhada por aqui. Nós temos a possibilidade de continuar na mesma linha dos dois governos de Flávio Dino, com os avanços necessários em todas as áreas, na educação, na saúde, enfim. E como é que você está lendo esse contexto maranhense? Quais as suas grandes preocupações? O que é que você acredita que é necessário apostar? E eu acho que nós temos que apostar na continuidade de uma gestão que foi bem sucedida. O Flávio Dino, ele trouxe uma marca diferenciada, né, enquanto gestão para o estado do Maranhão. Atravessou o momento mais difícil, uma conjuntura muito perversa, por conta da pandemia e de um governo que não colabora, um governo federal que não colabora, mas mesmo assim produziu grandes resultados, seja na educação, né, com a rede dos IEMAs, com as estradas que foram abertas, na saúde, né, com a abertura dos hospitais em tudo que é região do estado, escola digna, né, trocando escola de Tagua por escola digna. É um trabalho fantástico, sabe, que eu acho que foi feito, muito exitoso, e que os efeitos eles são prolongados. Você ainda vai ter o impacto dessas medidas, né, dessas ações que foram realizadas pelo governo Flávio Dino por muitos anos. E se a gente tiver uma sequência na mesma direção, nós daqui a pouco vamos estar aí competindo com o Ceará ou com outros estados do Nordeste que avançaram muito exatamente porque acertaram na política. Sim, sim. Entendeu? Porque o Ceará não é mais rico do que o Maranhão. Pelo contrário, entendeu? Mas lá eles estão à nossa frente. Por que estão à nossa frente? Porque a política lá avançou mais do que aqui. Então nós temos que ter a capacidade de dar esse passo. Então o Flávio Dino marcou uma virada histórica, porque quebrou um ciclo de 50 anos, né, de um único grupo comandando o estado do Maranhão e iniciou uma nova fase. É uma fase, inclusive, que permite alternância, né, mas nesse momento, para consolidar aquilo que foi iniciado pelo Flávio Dino, acho que é fundamental que a gente tenha continuidade. Por isso que nós estamos com o Carlos Brandão, que foi o vice dele durante todo esse tempo, um cara que foi correto, leal, não é um cara da nossa linha política, é bom que a gente reconheça isso, temos que ser verdadeiros, não é um cara que tem a mesma trajetória que nós, mas ele teve uma postura correta, né, em relação à construção desse momento que possibilitou o Flávio Dino fazer uma grande gestão em favor do Maranhão. A gente vai renovar também agora um terço do Senado Federal. No Maranhão tem candidatos e candidatos. É preciso a gente indicar um bom candidato ao Senado e é necessário articular uma atuação na Câmara mais alta com um senador que de fato compreenda as necessidades de operar as mudanças do Brasil e do Maranhão. Não há dúvida, e acho que o Flávio é o nome mais preparado para o Senado da República, né? Pela experiência que ele teve como gestor e pelo nome que ele tem hoje projetado para o Brasil inteiro. O Flávio hoje é uma pessoa, é o maranhense mais respeitado no Brasil.
isso aí nós podemos falar sem medo. Então, ter esta pessoa nos representando no Senado, isso dá muita força para o Maranhão. Então, nós vamos conseguir alcançar resultados muito maiores, né, com a presença de uma liderança deste perfil lá no Senado da República. Por isso que eu estou apostando todas as fichas na eleição do Flávio como um novo senador do Estado. E em âmbito nacional para a presidência da República, em uma eventual vitória do presidente Lula, quais os grandes desafios que você imagina o Lula terá pela frente como prioridade número 1? Primeiro, ele tem que retomar a luta contra a pobreza no país, contra a desigualdade social. Uma luta que já marcou a sua trajetória. Estancar a fome. Estancar a fome. 33 milhões de pessoas passando fome. Nós temos que olhar para isso. Não é brincadeira. Não é. Então, quando ele diz que vai retomar isso, que quer novamente que as pessoas tenham o direito de tomar café, almoçar e jantar, esse é um grande objetivo. E é um objetivo que tanto atende um direito fundamental, que é o direito à alimentação, à segurança alimentar, como atende também interesses econômicos. Porque quando você resolve essa questão, quando você traz o pobre para o orçamento, como ele mesmo fala, você tem uma outra dinâmica para a economia. As pessoas vão ter participação, né, na circulação das riquezas, né, na circulação das mercadorias, vão permitir que tenha uma renda maior. Tudo começa a girar de uma outra forma, aí vem geração de emprego, né? A classe média ganha muito com isso. Porque que toda vez que a direita... Todos ganham com isso. Toda vez que a direita assume a condução do país, o Brasil entra em colapso. Se eles se dizem capitalistas, e os capitalistas, toda vez que assumem o comando do país, o Brasil entra em colapso, em bancarrota. É porque, infelizmente, a mentalidade dos capitalistas brasileiros é uma mentalidade burra. Tacanha. É uma mentalidade de um capitalismo dependente, excludente, subserviente, periférico. Não consegue imaginar o país soberano. Não consegue soltar a voz e dar, né, envergadura para o tamanho que é o Brasil. Porque eu acho que é uma coisa meio bizarra. Como é que você é capitalista e não compreende a necessidade de incluir a maioria da população no processo do consumo, inclusive. Inclusive, quer dizer, é elementar isso. Básico da matemática. Perfeitamente. Os manuais da economia, os mais clássicos, todos eles prevêem isso, né? Então, as orientações, as diretrizes, inclusive da OCDE, né, que hoje é um organismo que o país, inclusive, almeja participar, todos eles orientam isso, né? A ONU orienta esse caminho. Mas aqui existe um negacionismo absoluto, né? Seja na ciência médica, mas também na ciência econômica. Então, eles negam tudo. É um terraplanismo absoluto. E é uma elite, a elite brasileira, ela precisa se distinguir. Então é preciso manter o pobre cada vez mais pobre, para que ela concentre cada vez mais riquezas, em detrimento da maioria da população que não entra na cadeia produtiva do consumo, da produção, da remuneração, que todo país desenvolvido tem que experienciar isso. Né? E no Brasil a gente não vê. Então, a experiência que nós tivemos com Lula, que houve um processo significativo de inclusão das camadas mais baixas da pirâmide social, e ao mesmo tempo isso possibilitou um aquecimento da economia. O Brasil nunca cresceu tanto quando grande parte da população que historicamente era excluída passou a fazer parte do processo de consumo. Perfeitamente. E é exatamente isso que nós desejamos. Por isso que a gente lutou contra a reforma de Previdência. Isso é tirar dinheiro dos pobres, entendeu? Reforma de Previdência é tirar dinheiro dos pobres. Reforma trabalhista é tirar dinheiro dos pobres. Esse tipo de medida não resolve o problema do país. Pelo contrário. Nós temos que colocar dinheiro no bolso dos pobres. Porque se os pobres passam a consumir, aí a economia toda cresce. Essa é a visão da roda. Aí é um ciclo virtuoso, né? E não vicioso como é hoje. Então é importante eleger Lula. Muito importante. É prioridade zero a eleição do Lula. Nós estamos dedicados a isso de corpo e alma. Nunca estive tão convicto. É um desafio de vida hoje. É a eleição das nossas vidas. Não há mediação, não há meio termo, né? Quem pode gostar ou não gostar, gostar mais ou gostar menos, mas nós estamos entre a barbárie, né, e a civilização. Hoje o período é tão drástico, tão grave, que nós aproximamos Alckmin e Lula. Perfeito. São
historicamente adversários, Exato. mas que agora viram a necessidade de Exato. defender a democracia, Exato. de defender o republicanismo ameaçado por essa horda de figuras que estão aí. E foi uma colaboração que o PSB deu para a chapa, porque o Lula, foi um pedido do Lula, né? O Lula queria o Alckmin como vice e pediu ao PSB que o agregasse, né? E o PSB aceitou a filiação do Alckmin, que também não tem uma trajetória alinhada com o pensamento do nosso partido, não é a trajetória do Alckmin. Evidentemente que não é. O Alckmin está para o PSB nacional, como o Brandão está para o PSB. Perfeitamente. Mas, né, para este momento que a gente está vivendo, esta composição Lula-Alckmin, ela era extremamente necessária para demonstrar a unidade nacional, né, o esforço que amplos setores estão fazendo para retomar um caminho de Brasil, né, de um Brasil para os brasileiros, né, de um ambiente político saudável. Como é que tem sido a convivência com o Alckmin? Você que está lá mais perto dessas relações. Olha, é surpreendente. Ele é uma pessoa muito... A aproximação dele com o Lula, como é que tem sido? Uma pessoa muito acessível, que ponderado. tem tido uma postura muito boa, muito ponderado, com falas muito firmes, né, e tem sido um vice muito correto, né, que tem aceitado as condições, os ambientes... Está atuando na campanha. Atuando fortemente. Né? E ele tem tido uma desenvoltura extraordinária. Então, eu acho que realmente foi a pessoa certa. É uma pessoa que está somando com a chapa e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a gente a alcançar o êxito. Eu particularmente acredito que nesse momento é a hora da gente juntar forças para vencer. Exato. Né? Toda essa carga pesada que o Brasil vive da mão desses psicopatas sociais. Que todo mundo tem que seguir o exemplo da Anitta, né? A Anitta se dizia antipetista e agora diz, não, olha, eu já falei isso, mas esqueçam, eu vou votar no Lula, entendeu? Então, a Anitta está dando um exemplo, o mundo por isso. Os seus milhões de seguidores estão acompanhando isso, eu espero que se inspire, né, na Anitta, né, que é esse fenômeno popstar, né, mundial, que ela possa, né, de alguma forma, contagiar sobretudo essa juventude espalhada pelo Brasil. Por falar em Anitta, Bira, você é um parlamentar, um militante muito ligado à cultura, né? Você sempre está apoiando iniciativas culturais, mas você também é um artista, né? Você compõe, você é poeta, você é cantor. Fala um pouco dessa tua faceta aí que muita gente não sabe. Muita gente não sabe, mas se quiser pode entrar no Spotify. E já tem música minha lá, viu? É só verdade, procurar. Já está até ganhando dinheiro lá com o Já, eu tenho meus direitos autorais. Então, toda vez que alguém ouve, eu estou ganhando alguma coisa. A moedinha cai ali, né? Então, ajude, vai lá e ajude. Mas eu já estou lá no Spotify, mas de fato, não é uma coisa profissional, não tem nenhuma pretensão. É realmente algo do deleite, é algo que eu gosto de fazer. Tem reggae, tem samba. Tem reggae, tem samba. Meu próxima música que eu vou publicar agora, que eu vou lançar, é um samba, né? Sim. Que é uma coisa, inclusive, que tem muito a ver com o Ricardo, né? Com o choro e tal. Tenho certeza que vai tocar lá nos Chorinhos e Chorões. Vai tocar por lá, que você vai gostar muito. Depois eu vou lhe apresentar e em breve vai estar aí já disponível nas plataformas. Mas é uma coisa que eu gosto da música, eu toco violão, né? Desde os 11 anos de idade, foi o presente que eu mais gostei na minha vida. Foi um violão. Quem foi que te deu? Foi meu pai. Eu gostava demais, eu vivia indo para casa do vizinho que tinha violão. Né? Teu pai não é mais vivo? Não é mais. Como é que chamava? Antônio Costa de Souza, conhecido como Souza. Souza. O Souza. Então, ele que me deu esse presente. Ele trabalhava com... Ele, na verdade, ele também teve uma experiência com música, ele estudou acordeon. Ah, foi? Foi, ele estudou acordeon. Mas ele não chegou também a atuar, nem ser profissional. Mas tocava em casa? Tocava algumas vezes e tal, mas ele não era um praticante, assim, ele estudou, depois ele largou. Né? Mas ele gostava da música, né? Ele gostava da música. E ele me deu um violão de presente, então isso foi a coisa mais extraordinária. O melhor presente que eu ganhei na minha vida foi este violão. E tua relação com o setor cultural? Você é muito próximo dos artistas, dos produtores, sim, da militância cultural. Como é que tu vê a importância da cultura? Olha, a cultura é um vetor de desenvolvimento, né? É um vetor de emancipação. Né? A cultura, ela é a alma de um povo, então nós não podemos jamais ignorar a cultura. E quem movimenta a cultura, quem faz ela acontecer na prática, são os fazedores de cultura. São os artistas, os produtores, etc. E eu não estou falando dos famosos.
Eu estou falando de muita gente que está aqui ao nosso redor, né, que está nos grupos de Uma Bumba Rosa Meu Boi. Reis. Não, eu falo também Sim. do pessoal do Bumba Meu Boi, do Tambor de Crioula, que está no Cacuriá, que está nas Uma manifestações, Maria, que vão para o carnaval, que vão para os movimentos. E os artistas locais, né, evidentemente, como você citou, Rosa Reis, Joãozinho, Josias Sobrinho, figuras fantásticas, César Teixeira, que carregam consigo, com a sua poesia, com a sua musicalidade, carregam a nossa identidade. Então é muito importante, um povo que não tem história, um povo que não tem cultura, é um povo sem identidade. A gente não pode abrir mão daquilo que nós somos. E os artistas, eles meio que permitem que tudo isso se expresse, se manifeste. Por isso que eu apoio tanto a cultura. A cultura é um vetor de emancipação de um povo. Então nós não podemos abrir mão. Nós temos o desafio de implantar no Maranhão uma política pública de cultura efetivamente, né? Porque eu acho que nesse período agora da pandemia foi um tanto complicado, mas a necessidade de se pautar uma política pública de Estado, né? Que a gente fortaleça o sistema estadual de cultura, onde os fóruns de cultura possam ser ouvidos, os pontos de cultura, o conselho de cultura. Me parece que esse continua sendo um desafio aqui no Maranhão. Eu creio que sim. Eu acho que é uma coisa que tem que ser muito aperfeiçoada. Eu ouço muitas queixas, né, e nós precisamos avançar em relação a isso. Espero poder colaborar, né? Nunca tive uma ingerência na área de cultura do Estado. Eu apoio a partir das minhas ações como parlamentar, busco, né, e defendo junto às instâncias de governo, seja ele estadual, municipal ou federal. Agora mesmo no federal conseguimos aprovar, né, aliás, conseguimos derrubar os vetos à Lei Aldir Blanc II e também a Paulo Gustavo. Mais duas grandes vitórias. Duas grandes vitórias que nós temos que comemorar e sublinhar, porque significa mais recurso para a cultura popular, né? Então, isso vai acontecer, né? Já teve as experiências da Aldir Blanc I e agora nós temos mais recursos que estão vindo. Isso tudo é fruto de uma batalha tanto muito pela grande Aldir Blanc quanto nacional. pela Lei Paulo Gustavo, que é mais uma injeção de incentivo à produção cultural. Exato. E foi muito bonita a mobilização dos artistas lá em Brasília. Eu vi você lá com Vera Fischer. Rapaz, imagina, eu com Vera Fischer. Não é brinquedo não, né, cara? Mas foi muito legal. Olha com quem o deputado está aí. Vera, a Spiller também, né, estava lá. A Letícia Spiller, aquele Babu, uma figura, um discurso bom, né? Exatamente. Então essas pessoas todas transitaram lá, se mobilizaram, se envolveram e ajudaram, né, a pressionar o Congresso para derrubar os vetos do Bolsonaro em relação a essas leis. Deputado, isso só ratifica a importância da organização e da luta. É como Perfeito. diz o Frei Beto, governo é que nem feijão. Só na panela de pressão. Só na panela de pressão, é isso mesmo. Então tem que ter, se os segmentos estão querendo lutar, organizem-se, vai para cima. Porque eu acho que é isso, e a gente conta com parlamentares como Bira, né, que a gente pode contar, e tantos outros que ainda existem, que ainda resistem lá pelo parlamento, tanto no parlamento federal quanto no parlamento estadual. Daí a importância de escolher bons parlamentares, né, deputado? Sem dúvida. Eu acho que a população tem que olhar mais, né, para as suas escolhas em relação à Câmara Federal e o Senado, né, porque não basta apenas eleger o presidente. Hoje, se duvidar, o parlamento tem mais força do que o presidente. Na atual conjuntura, não há dúvida que tem mais força, né, pela questão do orçamento e tal, tudo isso que vem acontecendo. Eu acho que nós temos que olhar mais. É verdade que houve assim, uma espécie de sequestro do orçamento na mão do parlamento? Isso ampliou demais, né? E, infelizmente, se fosse só pelo caminho das prerrogativas de cada parlamentar, era menos mal. Mas aí entrou essa história do orçamento secreto. Aí a coisa realmente escandalizou. Se você tivesse que dizer numa frase o que significa na tua ética orçamento secreto, comparando com o que a gente vinha construindo, a noção de orçamento público participativo, é um retrocesso gigante, né? Numa frase eu diria que é o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Numa frase eu diria isso. Eu não tenho medo de errar. Mas claro, por que secreto, né? É. Para que secreto? Para que secreto? Só por aí você já vê que tem alguma coisa errada, entendeu? Então não querem dizer quem foi o deputado, para onde mandou as emendas. Existe um esquema de compra e venda de emendas. Isso é um absurdo. Compra e venda de emenda.
Você coloca uma emenda para cá, o deputado vai lá e compra, adianta o pagamento. É? Exatamente. Todo esse... Estou lhe falando, é um balcão de negócios, compra e venda de emendas. Entendeu? Então é um escândalo, é o maior esquema de corrupção que já passou por aquele Congresso Nacional. Eu fico pensando assim... E é o que dá sustentação ao governo, que o governo usa o orçamento secreto para poder garantir as suas votações. Tem gente no Maranhão se beneficiando com isso? Não há dúvida, nenhuma dúvida. Tem candidaturas que estão se reposicionando no cenário eleitoral em função desse tipo de apoio? Não há dúvida. Isso aí, certamente, qualquer investigação simples vai comprovar. Já tem matérias, como essa da revista Piauí, que mostrou, né, as vinculações e cita, inclusive, alguns nomes. Então, isso certamente é facilmente identificado. Eu espero que o Ministério Público não fique silenciado, que ele investigue. A matéria é uma matéria assim, de mão cheia, né? Muito consistente e aponta os dados com muita facilidade. Então, se o Ministério Público fizer um dia de investigação, desmonta esse esquema completamente. E por que a gente não tem sentido, nos últimos tempos, uma atuação mais determinante do Ministério Público? Parece estar assim, meio acanhado, meio com medo. A Procuradoria-Geral da República, ela foi sequestrada pelo Poder Executivo. Infelizmente, eu percebo hoje uma PGR muito silenciada. Eu me lembro que teve uma época, não me lembro agora como era o nome do procurador, mas rapidamente a gente pode se lembrar. O pessoal chamava de Engavetador-Geral da República. Pois nós estamos tendo a segunda versão do Engavetador-Geral da República. Eu acho que é muito mais, inclusive, do que isso. Talvez seja. Muito mais. Talvez seja. Deputado Biro, nós estamos aqui chegando ao final do nosso podcast, da nossa conversa. Eu queria agradecer a sua disponibilidade nesse tempo corrido, que é de uma pré-campanha, você dedicar 1 hora para conversar com a gente sobre esses assuntos tão importantes para o eleitorado, para o cidadão, para a cidadã, para o homem, para a mulher. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, lembrando que você é candidato. Nós temos umas eleições logo aí em outubro. O que você diria para o nosso espectador que está nos assistindo agora? Aproveitando, inclusive, a deixa, né, já que eu sou pré-candidato, eu pediria primeiro que as pessoas me conhecessem, que entrassem nas minhas redes sociais, fizessem um balanço da nossa atuação enquanto parlamentar e levassem seriamente em consideração a possibilidade de me dar mais um voto de confiança. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é essa, né? Então, acho que é uma expectativa muito grande. Mas dizer que é uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês, Ricardo. Acho que você cumpre um papel extraordinário, né, na comunicação e na cultura local, com o seu projeto Rico Choro, com o seu programa Chorinhos e Chorões. Né? Você tem um protagonismo reconhecido. Então, é em homenagem a isso que eu estou aqui também, né? É um reconhecimento a todo esse trabalho e essa luta que você vem dedicando, porque entre nós há muita identidade. E isso eu fico muito satisfeito em poder colaborar com essa reflexão, com essa análise, com esse papo sério, né, que a gente está fazendo aqui sobre os assuntos da política. É um papo descontraído, à vontade, mas é um papo sério, uma conversa séria exatamente. Sobre política, sobre cidadania, sobre luta. Né? E que valeu muito. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que agradeço a sua participação e até a próxima, gente, porque é Lula lá. Aí, valeu. Essa luta é nossa. Tamo junto. Certinho. Quanto tempo? 9:05. Tá ótimo.